Fala, rapaduras, bom dia! Vamos começar aqui mais um episódio do Rapadura TechCast, episódio número 10, diretamente aqui do BS Innovation, esse espaço de aceleração aqui sediado em Fortaleza, no Ceará, que são nossos parceiros, obviamente aqui na produção do Rapadura TechCast. Meu nome é Flávio, quem vos fala aqui, sou o host do podcast, fundador e editor-chefe do Rapadura Tech. E no tema de hoje, em homenagem às mães, nesse mês de maio, a gente vai falar sobre equilibrando a maternidade e a carreira. Histórias de mulheres inspiradoras. Nós temos duas mulheres que têm uma história inspiradora com certeza. Vou começar aqui apresentando a Lilian Uchoa. Ela é CTO da 4W Biotech, né, falando de maneira americanizada, mas 4W Biotech. Ela é doutora em Química pelo UFC em 2017, pelo programa de doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE da CAPES, no Instituto Max Planck for Polymer Research, em Mainz, na Alemanha. Atualmente ela é pesquisadora e integrante estagiária de pós-doutoramento pela PNPD CAPES, no grupo de Química de Materiais Avançados, GQMET da UFC, desde 2018, onde atua na área de nanomateriais. Hoje possui 25 publicações em periódicos nacionais e internacionais, 4 capítulos de livro, uma patente depositada, certo? E desde 2021 ela é sócia e CTO da startup 4W Biotech, incubada no Incuba US, Universidade Estadual do Ceará, atuando no desenvolvimento de demofitocosméticos de camuflagem multifuncional e recentemente é coordenadora de projeto P&D pela Catalisa ICT, apoiada pelo Sebrae, CNPq e Fundep. Sua maior motivação é a busca por soluções tecnológicas como o desenvolvimento e produção de nanomateriais avançados utilizando processos não convencionais de caráter inovador. Eita! Muita coisa. Muita coisa, hein, Lídia? Seja bem-vinda ao Rapadura TechCast. E em seguida, nós temos aqui a Rebecca Studart, que ela é CEO do Resolve. É Resolve BR ou Resolve BR? Não, é cearense mesmo. Resolve BR, cearense. Ela é advogada especialista em direito imobiliário e avaliação imobiliária, que surgiu para a reconfiguração, na regularização dos imóveis, através da desintermediação, removendo do cliente a necessidade de atuação em vários órgãos e contratação de diversos profissionais, o que tornava o processo mais caro e demorado e burocrático. Seja bem-vindo, Rebeca, ao podcast Rapadura TechCast. Obrigada. Bom, e para começar esse assunto, né, que temos vários aqui para falar sobre carreira e ser mãe, né? A primeira pergunta que eu faço para cada uma é como vocês conciliaram o maternar de vocês com a carreira de empreendedora, que ambas são, e pesquisadora, começando pela Lilian. Certo. Bom dia, né? Bom dia. Gente, agradeço, né, a introdução. Eu fico escutando às vezes, gente, é muita coisa. E as siglas? Eu só tenho cara de jovem, tá, gente? Eu não sou tão jovem. Mas, assim, a minha filha já tem 6 anos, né? Então, assim, eu já venho passando por esse vivenciar maternal, né, há 6 anos. O desafio, ele é diário. Eu acho que não importa em que ou se a pessoa decide ser dona de casa, ou se a pessoa decide ter uma carreira, o desafio, eu acho que não é diferente. Né? Na realidade, o maior desafio que eu vivo hoje é a autocobrança. Eu não sei se a Rebeca vive essa autocobrança. Na realidade, é um conflito interno que eu acho que toda mulher tem quando ela é mãe, que é se você não estiver com seu filho, você se cobra por você não estar com seu filho. Então, assim, eu tô na academia, né? Aí eu tô lá, às vezes eu tô ótima, assim, aí eu penso assim, caramba, eu tô aqui malhando ao invés de eu estar com o meu filho. Eu tô indo pro salão, eu me cobro por não estar com o meu filho. Eu tô seguindo uma carreira, né, assim, um dos desafios, já conto, que eu falei até pro Flávio, assim, que a gente entrou aqui, a gente se conheceu. O meu maior desafio foi quando eu me encontrei, quando a Isadora, minha filha Isadora, né, tinha 6 meses, e eu tinha que voltar a trabalhar e eu tive que colocar ela numa creche. Então, assim, meu maior desafio foi eu não ter uma rede de apoio no início, quando ela nasceu.
assim, eu falei até pro Flávio também, o meu marido, ele é um parceiro para mim, assim, na idade ele não me ajuda. A gente tem as mesmas atividades, né? Então, assim, ele é um parceiro muito grande, ele me apoia em tudo. E eu acho que isso é muito importante. Foi muito importante em eu voltar, né? Porque como eu iniciei minha carreira muito cedo, né? Na academia, como pesquisadora, pós-doc e tudo. Voltei da Alemanha já grávida. Então, eu defendi o doutorado grávida. Legal. E aí eu me encontrei, caramba, o que é que eu vou fazer, né? Porque eu não tenho pai e mãe comigo, né? Todo mundo não queria deixar ela como pessoa. Então, meu maior desafio foi realmente no início voltar a trabalhar, ter uma saída do puerpério, né? Assim, bem... E colocar ela numa creche foi muito desafiador para mim, eu chorava muito. E até hoje, ela com 6 anos, eu deixo ela na escola. Ainda pensa. Viu, Rebeca? Isso não passa. Eu não sei se ia perguntar. Não passa, assim, quando eu tô de férias com ela e quando eu volto para deixar na escola, eu ainda choro. Então, é você realmente saber que quando a criança nasce, você nasce outra pessoa. Uhum, verdade. Né? Então, o desafio é você se conhecer sendo essa outra pessoa. Né? E a autocobrança, assim, às vezes você aprende a conviver com ela, mas você não passa. Não passa nunca. Não passa. Legal. É isso. Verdade. Legal a história. E você, Rebeca? Eu vi, assim, que eu tive que melhorar muito a organização. Organizar as coisas, assim. Ter quase que tudo no meu bloco de notas, assim, check, tudo o que é relacionado a ele, trabalho, vida pessoal, tudo eu coloco lá. Porque eu digo que a minha vida é toda cronometrada. Tal hora tem que estar ali, tem que organizar. Então, nada assim pode atrasar muito, sair muito do contexto para dar tudo certo. E por incrível que pareça, assim, eu acho que Deus ajuda, as coisas acontecem, tudo dá certo. E é desafiador, sim, é cansativo, mas é muito gostoso. O prazer e o retorno que dá é tão gratificante que você esquece, assim, quando tu estava dizendo, né? Eu estava lendo teu currículo, tu dizia, como é que eu fiz tudo isso? Mas é porque é tão gratificante que a gente esquece do cansaço, né? Esquece das dores, quando as alegrias surgem, que sempre são maiores do que as dores. Com certeza. E é tão gostoso isso, assim, eu me descobri mãe e foi isso que é o maior empreendimento que eu já fiz na minha vida. É mesmo, né? Empreendimento imobiliário aí, né? Eu sou muito grata. Mas é verdade, como vocês falaram, né? Depois que nasce, né, a criança, você se torna pais, né? Tanto mãe como pai são outras pessoas que têm aquele cuidado daquela criança, né? E a Lília tocou num ponto interessante, que é a questão da rede de apoio, que você não teve muito, né? Como vocês enxergam essa rede de apoio, como ela pode apoiar a mulher, né, para que ela consiga respirar, né, digamos assim? Isso, a rede de apoio que eu falo, ele tanto no âmbito profissional, certo? Porque a mulher, assim, apesar da gente estar vendo um outro cenário agora surgindo, né, desse mulher é tema em todo lugar e tudo, a gente só não pode deixar essa chama apagar, né, assim, de ser só fogo de palha, né, como a gente fala, assim. Eu acho que a gente tá lutando desde sempre por ter mais lugar, por assumir posições de liderança, né. Então, assim, a rede de apoio que eu falo também profissional. Então, assim, quando eu voltei a trabalhar, na realidade, eu me cobrava por tentar ser uma pessoa como se a pessoa não tivesse filho. Sim. E não é para ser assim, né? Eu acho que todo o ambiente de trabalho, ele tem que dar um apoio à mãe. Sim. Não só cobrar ela como se ela fosse uma pessoa que não fosse mãe. Na realidade, ela tá ali fazendo coisas além do que ela pode, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para isso. Eu tiro o chapéu para mim, eu tiro o chapéu para a Rebeca, eu tiro o chapéu para as mães que tentam ser ali como se ela fosse a mesma pessoa de antes, né? Eu senti falta dessa rede de apoio. Eu acho que existe ainda um preconceito. A mulher tá ali, ela é mãe, então ela não vai fazer a mesma coisa que, né? Assim, na realidade, a mãe, ela torna o tempo dela eficiente. Para ela estar ali, ela deixa de estar com o filho dela. Então, ela é 100% ali. Verdade.
Entendeu? Então, assim, eu senti falta nisso, eu senti, assim, que existe um preconceito ainda, né, com relação a isso. E é em qualquer nível, viu, gente? Eu tô falando da academia, né? Eu tô falando de um ambiente onde tem professores, cientistas, né? Eu acho que existe muito, assim, o machismo, eu acho muito forte, ainda a gente está no Ceará, né? Eu já convivi em outros lugares, morei na Alemanha. Eu acho o machismo aqui muito forte, né, ainda. E, assim, uma rede de apoio pessoal, né? Então, assim, geralmente a gente é acostumado a pai e mãe tá sempre ali, né? Então, assim, é você se descobrir que você é responsável 100% pela sua vida e pelas suas decisões, e agora você tem uma criança ali que você é responsável. Verdade. Então, aquilo ali foi um baque, né? Como a gente fala, muito grande. E a rede de apoio que eu falo é você ter pessoas, ter ambientes que vão lhe proporcionar um conforto para a sua rotina. Então, por exemplo, uma creche, uma boa creche. Eu, por exemplo, não tive babá ou babysitter que dormia, que não tive isso, né? Era eu e meu marido. Né? A minha mãe veio, passou 17 dias comigo. Ela deu o primeiro banho na Isadora. E eu e o Pierre ficamos assistindo, né? Então, foi assim, bem... É você saber que é aceitar, né? Eu acho que ajuda muito. E essa rede de apoio, você mesmo, né? Se dá ao luxo também de você ter um tempo para você descarregar toda essa... A Rebeca mesmo falou, eu tive que organizar tudo. Às vezes, quando uma coisa sai errado, eu me descontrolo, né? Tem que ser criativa. Né? Então, assim, isso aqui deu errado. Então, tem que ir por outro caminho. E, assim... Ontem eu fiquei sem energia em casa. Fiquei em casa para trabalhar, para acelerar coisas e fiquei sem energia. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, você não controla as coisas. Verdade. Né? Então, assim, você se organiza e tudo para você tentar ser um pouco de tudo. Né? A gente se cobra muito em ser, assim, perfeito em tudo. Né? Nesse Dia das Mães agora, né, que esse mês das mães é muito, assim, emotivo para mim. Né? A Rebeca é o teu primeiro? Minha primeira Dia das Mães no passado eu tava grávida. Tava grávida. Fora da barriga. Primeiro Dia das Mães fora da barriga. E, assim, é uma coisa, assim, muito emotiva. Foi muito emotivo pra mim, meu primeiro Dia das Mães. Eu acho que eu passei a amar minha mãe mais. Não, quando você tem filho, você com certeza... Você passa valorizando. Você pede desculpa. Gente, eu chorava, mãe, desculpa. Eu pedia desculpa. Eu disse, mãe... Eu acho que é o amar mais. É assim, você ver... Você se colocar no lugar da sua mãe. Tudo que ela passou, pelas dificuldades. Eu acho que o apoio é isso. É você procurar suporte, às vezes, porque você não aguenta tudo. Verdade. Né? E você ter um parceiro, assim, 100%, pode ser, você tem mães solos, ela tem uma rede de apoio também. Porque não é só o marido que é a rede de apoio. Então, é você procurar a rede de apoio. A rede de apoio, como você falou, é a extensão ali da casa, né? Isso. É a creche, é o ambiente de trabalho, é a academia. É um ecossistema de inovação. É uma terapia. Tudo, por né? exemplo, eu amo ir fazer minhas unhas. Isso pra mim é uma terapia. É uma autoestima, é você procurar não esquecer que você tem que estar bem. Que você é mulher, que você é mãe, né? Pra sua família estar bem, pra sua relação com a sua família e com seu filho estar bem, você precisa estar bem. Com certeza. Né? Então, isso é uma rede de apoio pra mim. Com certeza. Eu já busco, assim, ter uma vida, uma mente mais leve, sabe? Assim, eu não consigo colocar peso nas coisas. Eu deixo as coisas fluírem. Claro que tudo dentro da organização. Mas eu tento não tirar da minha cabeça, assim, o peso de ver as coisas, assim, que vai dar tudo certo. E por incrível que pareça, tudo dá certo quando você sai, assim, eu vim aqui no carro, assim, minha vida vai dar tudo certo hoje, tudo vai dar certo. Mentalizar isso, né? Sempre, 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 desde nova. E acontece, assim, eu acho que as palavras têm muito poder. E essa, assim, eu também costumo não esperar muito das pessoas, assim. Eu tenho pai e mãe aqui, mas eu não fico, e sogra também, não fico esperando que eles vão me ajudar. Até porque eles têm as vidas deles e já criaram os filhos e tudo, tem os trabalhos deles. Então eu tento fazer o que é que eu posso fazer. Eu não quero, eu quero trabalhar, voltar a trabalhar, então vou arrumar uma boa funcionária. Indicação, consegui uma excelente babá, assim, tá comigo até agora. E nunca troquei, ela é ótima e me ajuda muito, me deu muita segurança. Tenho uma sócia maravilhosa,
Minha sócia também me deu muito apoio aqui enquanto eu estava. Tanto que eu voltei logo a trabalhar, assim, com 3 dias, assim, pós-parto, eu já estava trabalhando no home office. Ajeitei minha casa toda, estava no home office, a gente tinha reunião, tudo. Se planejou para isso? Me planejei. Eu digo que a gravidez é excelente ser 9 meses, porque você se organiza, né? Você tem aquele prazo. E fisicamente eu voltei com 10 dias, mas eu ficava naqueles. Eu vinha meu bebê mamava de 3 em 3 horas, então eu organizava, eu moro muito perto daqui, então eu me organizava nesse tempo e era aquele tempo de qualidade no trabalho e em casa, eficiência, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais eficiente, que eu tinha que fazer aquelas 3 horas que eu estava aqui valer. Não estava aqui de bobeira, assim, era para valer mesmo e tinha que voltar, né? Fiquei, acho que os porteiros do meu prédio até que eu sou doida, porque era uma correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas deu tudo certo, e tá dando tudo certo, e não voltei a trabalhar por obrigação. A minha sócia me dava até carão de eu voltar aqui, mas é porque é por amor mesmo, assim, que você faz, que você gosta. Você vê que as coisas têm que dar certo, você tem que estar lá, e é isso. É o amar, né? Você não ama só ser mãe. Você ama a sua carreira também. Amo a carreira, amo o marido, amo tudo. Viu, meu amor? Tudo faz parte. Vocês quiserem também mandar um beijo aí pros parceiros de vocês, né? Vocês tocaram num ponto interessante, que é a questão da cultura organizacional, né? Das empresas darem o certo apoio, né? Para as mães. Eu queria discutir mais isso, né? Como vocês enxergam que as empresas, elas devem apoiar mais, né? Eu sei que existe uma grande fragilidade em muitas empresas, tanto a parte discriminatória, preconceito, né? Não apoiam como deveriam apoiar, né? Eu queria que vocês discutissem isso, de como as empresas, até os próprios empresários, tivessem esse olhar de mais equidade, né? Entre homens e mulheres, apoiar essas mães, tanto psicologicamente, como a questão de saúde corporal. Como vocês enxergam que pode melhorar esse ambiente organizacional? Eu vou começar dando o exemplo da 4W Biotech, né? Então, não falei nada ainda da empresa, por favor. Então, assim, a 4W Biotech, ela surgiu, além de solucionar um problema, que seria, a gente tenta trazer novas formulações cosméticas para as indústrias cosméticas e de higiene pessoal, né? Então, a gente não faz um produto, a gente formula realmente novas apresentações cosméticas com um processo sustentável, com a biodiversidade brasileira. Tem todo um conceito aí por trás de sustentabilidade, né? Só que a gente quis trazer para a empresa um conceito que seria esse, né? Então a gente sabe que a ONU aí tá em cima, né, que esse negócio das ODS, ESGs, e aí a gente trouxe o conceito de sororidade. Então, que é trazer o apoio, né, para mulheres. Então a gente desenvolve produtos para mulheres, por mulheres, né? Então a gente trouxe isso. Então, assim, o que é que a gente faz lá na empresa com relação ao apoio, né, a mãe, a menina, né, a qualquer tipo de pessoa que se conhece como mulher. E assim, a gente começa que a gente só contrata mulher. Olha. Né, a gente colocou que a meta era contratar só mulher no começo, né? Por quê? Porque a gente tenta buscar, a gente queria ter um ambiente 100% feminino, né? Então, o nosso quadro societário, ele já começa aí, né? Somos 4 mulheres, por isso o nome 4W, For Women, né? Em inglês. Olha só, legal. Até o nosso logo é uma folhinha, quem for acompanhar no Instagram, já fazendo aí o marketing. São 4 waves, né? Dentro da folhinha, que é justamente os 4 Ws. Então, nós nos apoiamos, né? Então, quadro societário, nós somos unidas. Ontem estava até conversando sobre isso. Juntas somos mais fortes. Então, cada uma tem sua dificuldade, cada um tem sua história, e assim, junto a gente consegue se apoiar. E a gente tem até uma mãe solo também no nosso quadro societário, que é a Silvana, minha CEO linda, que a gente se apoia muito. Tem a professora Conceição, que também é mãe. Então, todas temos muitas dificuldades, são histórias diferentes, mas a gente sempre se encontra no mesmo ponto, né? E assim, a gente já começou, vamos contratar só menina. Então, a gente tem um vínculo com a UFC e com a US, e a gente contrata só estagiárias meninas.
Então, a última estagiária que a gente contratou, a gente abriu uma vaga para ser a prioridade negra ou parda, e a gente conseguiu, né, ter, e a gente viu que existem muitas mulheres que sentem falta desse apoio. Da empresa contratar sua mulher. Ah, Lília, mas por que tu quer contratar sua mulher? Gente, tu até falou aí dos dados. Eu fui dar uma palestra em São Paulo e eu fiz uma pesquisa sobre os dados de mulheres na academia, empreendedoras e tudo. É tão discrepante que assim a gente para pensar, não, mas já tá, né? Mas é tão discrepante os dados, porque é assim, 59% de mulheres é a maioria, por exemplo, em graduações. Somos a maioria em ensino superior, né, estudando ali na faculdade. Mas quando a gente vai para assumir a carreira, nós somos minoria. Aí você fica se perguntando por quê? Até passar esse dado para o pessoal que está acompanhando a gente, uma pesquisa do IBGE de 2021 mostra que apenas 54% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto o número de homens empregados com filhos pequenos é de 89%. Então é muito discrepante. Né? Aí a gente cai justamente no que a pesquisa mostrou, que é o peso social cair ainda muito na mãe, né? E aí, o que é que eu acho que pode ser feito? Primeiro, tem que partir dela mesma e do parceiro, ou se ela é mãe solo ou não, entender que, assim, tem que partir dela a mudança, né? Então, assim, ela se cobrar também, mostrar que é possível você, assim, mostrar para as pessoas, assim, que você é eficiente. Você não precisa se mostrar mais que 100% para você mostrar que você é eficiente, que não precisa disso. Eu acho que as empresas, ela tem que começar a ver, caramba, se essa mulher tá aqui, ela faz coisas melhores que muita gente faz que não tem filho. Assim, eu tenho que começar a ver essa situação de outra forma, eu tenho que apoiar mais essa mulher. Então, eu tenho que fazer o quê? Tem empresas, né? Por exemplo, eu fiz uma visita na Natura em dezembro, foi em novembro, lá em São Paulo, e eles têm um take care dentro da Natura. Já ajuda pra caramba, né? Então, assim, aquela mulher, ela é importante pra eles? Ela ser mãe é importante, sim, porque não é porque a gente tem uma carreira que a gente vai deixar de querer ser mãe. Né? Isso ajuda até a produtividade, né? Entrega de Então, valor. Assim, imagina que você quer amamentar o seu filho, né? Você precisa amamentar e você precisa estar ali. E aí você ter um take care perto, né? Você ter uma creche ali, você ter você ter recursos humanos que lhe apoia 100% ali. E assim, saber que você não é desvalorizada. Né? Eu acho que também tem a questão do assédio sexual, tem a questão do assédio moral. Porque eu fui entender o dia desse o que era assédio moral. Falei, Flávio, eu não sabia, né? Já sou uma pessoa, né? Um grau de estudo alto, mas eu não entendi o que era o assédio moral. E eu sentia assédio moral. Né? Então, assim, a pessoa entender o que é que ela é, o que é que ela pode, né, ter e cobrar. Né, eu acho assim que às vezes assim você precisa, eu acho que isso que a gente está fazendo, Rebeca, a gente precisa ter mais representatividade. Sim. Então assim, a gente mostrar que é possível, a gente vive e é possível, né, e eu acho que a 4W, ela tenta apoiar. Então eu tento ser para as meninas, eu tento ser um exemplo às vezes, não só de vitórias, mas de falhas. Também, né? Porque a gente é mãe que a gente vai tentar ali ser 100% sempre, perfeita. Não existe nada disso. Na verdade, a gente chora. Na verdade, às vezes a gente não quer estar com o nosso filho, a gente quer estar com o tempo pra gente. Então, assim, é importante saber que você... É gente, né? É gente, né? Então, assim, é saber que você é duas em uma. Né? Às vezes até mais. Até mais. E você, Rebeca, o que você acha dessa fala da Lilian, desse apoio aí que as empresas... É super importante, fundamental, né? As empresas terem esse olhar, esse cuidado, né, com as mães. Sim, que a Lilian já fundamentou, né? Então, o que eu também pego na tua fala é de que a mãe tem que entender que ela pode
e que ela consegue e que a empresa que ela trabalha pode sim proporcionar isso para ela. Que não é nada absurdo, ninguém está pedindo nada absurdo. Quando o bebê mais precisa é na parte quando ela está amamentando. Então, geralmente quando ela volta para o trabalho, se for 6 meses, o bebê ainda está amamentando em muitos casos. O meu amamenta até 8 meses. Então, assim, você tem que ter esse prazo, assim, eu digo, o horário, flexibilidade. Isso. Tem que ter, assim, aquela redução de carga horária. Tem que ter, no mínimo, um estoque para ela retirar o leite. São coisas tão pequenas, assim, que dá para fazer. Com certeza. Não precisa nem investimento, não. É só, assim, Não. é o querer. É o querer. É o olhar humano, né? Com certeza. Do ser humano em si, né? Verdade. Legal, pessoal. Agora puxar um pouco pro lado, muito importante essa pauta que a gente conversou agora, puxar agora um pouco pro lado empreendedor, né, de vocês. Eu trouxe um dado aqui de 2022, bem recente, que mostra que 7 a cada 10 empreendedoras brasileiras decidem abrir um negócio depois da maternidade. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora. Eu queria ouvir de vocês se isso realmente aconteceu no caso de vocês, que parece que durante a maternidade aflora, né, os sonhos, as vontades. E como é que vocês fizeram para superar esse desafio, né? No maternar e vocês estarem empreendendo, iniciando um negócio. A Rebeca até falou que isso aconteceu enquanto ela estava grávida, né? Isso, eu queria até entender mais um pouco. Então pode começar pela Rebeca. A minha empresa, ela vai fazer 2 anos. O meu filho tem 9 meses. Então, quando eu iniciei a empresa com a minha sócia, Letícia, pouco tempo depois, eu acho que 3 meses depois, eu estava grávida. Não sabia ainda, demorei um tempo para descobrir. Quando o meu filho nasceu, 3 dias depois, a empresa fez 1 ano. Então, eu passei, mesmo que eu tenha a gestação inteira dentro da empresa, nasceram duas crianças, né? Nasceu tanto a minha empresa quanto o meu filho. E isso me tornou, assim, tem até uma frase da Cris Juqueira que diz que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do planeta Terra. E eu concordo com ela, porque é uma força que vem fora que você quer deixar algo para alguém, né? Que é o seu filho, assim, eu penso muito em deixar algo para ele, não só de empresa física, mas, assim, de ensinamentos e do que é, como ser uma pessoa melhor, assim, o que é que você pode fazer, tanto para você quanto para os outros, se você pode contribuir com a sociedade, se você pode deixar a vida das pessoas mais fácil, assim, que eu acho que é o que a minha empresa faz muito, assim, é facilitar a vida das pessoas. E isso vai em tudo, em todos os aspectos da sua vida. E realmente eu acho que a maternidade, ela aflora, dá um desejo maior, uma intensidade, assim, na vida. A vida fica mais intensa. O que se explica isso? Já complementando a pergunta. Hormônios, né? Ao puerpério. Gente, assim, eu vim da academia. Não é um perfil acadêmico você empreender de jeito, maneira. É praticamente o oposto, né? Então, em 2018, Isadora tinha 1 ano e pouco, né? E eu, assim, sentia que minha família é cheia de empresários, assim, né? Eu fui bebedei ali pela química, né? Adorei, amo ser cientista, né? Até porque eu não tirei, fico lá um pé fora e um pé dentro. Mas, assim, quando em 2018 começou a chegar nos meus ouvidos startup e tal. E, assim, eu sempre entendi que o que a gente faz na academia, ela pode sair dos muros da universidade e criar impacto, não só lá na frente. Porque, assim, quando a gente publica, a gente escreve um trabalho para causar um impacto na ciência, que de alguma forma aquela tecnologia no futuro vai ajudar outras, né? Essa é a ideia de você fazer ciência voltada para a tecnologia, né? Aplicada e tudo. E aí, o que é que eu achei, assim, que com a revolução das startups, eu achei assim, caramba, eu acho que tem como a gente transformar pesquisas em startups, né, assim, diretamente. E aí eu comecei a estudar, fiz um outro curso aí na USP, né, online, que foi na época da pandemia. Eu comecei a estudar, entrou a pandemia e tudo. Quando eu convidei essa sócia para uma defesa de mestrado lá de uma aluna, ela sentiu que eu tinha esse desejo, né, e entre outras conversas, ela também foi minha professora na graduação, né, e hoje ela é minha sócia.
E aí ela fez um convite para mim. Ela já tinha fundado a startup, a 4W Biotech, mas não tinha saído, ainda estava na fase de ideação. E aí foi quando ela ganhou o Centelha, né? Tinha também passado pelo Mulheres Inovadoras do FINEP e tudo. E aí, Lília, vamos montar a empresa. Aí ela, eu não tenho nada para te dar, mas a gente vai te dar a parte da sociedade. Aí foi quando surgiu a 4W mesmo, né? Foi as 4 mulheres. E assim, eu acho que é que nasceu. Eu tava assim, eu gosto de fazer pesquisa, mas nasceu em mim, junto com esse espírito da maternidade, porque é muito forte, né, Rebeca? Assim, é uma coisa assim, o empreender é um desafio diário. Né? E assim, caramba, você já tem um desafio diário, que é criar uma criança e educar. Né? Aí você se mete para empreender. Junta os dois. Aí junta os dois, aí né? Acorda e dorme pensando. Pensando. Né? Então, a Eureka, ela vem daí, né? Essa força e aí. aí. Veio assim, que, gente, é tão gostoso, é tão assim, eu sinto assim, é um desafio que às vezes você sente e chora, mas às vezes você dá pulos de alegria, e aqueles pulos de alegria, ele torna todo aquele, às vezes, que é um sofrimento, né, às vezes. Então, assim, você ter a incerteza de tantas coisas, mas cada vitória que você tem é como se fosse uma droga mesmo. Eu juro pra você. Né? Você se desafiar. Eu acho que a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. Com certeza. Mesmo. Né? Então, acho que é por isso que mãe é tão forte. Né? Porque eu escutei até uma frase uma vez, assim, como é que você consegue ter tanta força para enfrentar tantas coisas que você enfrenta? Assim, você é mulher, você é mãe, a força nasce junto com você. Só essas 2 palavras aí já é muita força. É mais pesado que uma tonelada de rapadura. Essa aí é difícil mesmo, viu? E aí, é uma coisa muito legal. Assim, eu acho que o nascer, né, do empreender, ele combina muito com esse espírito materno. Eu acho que é por isso que foi uma das decisões que eu tive, foi justamente ser um exemplo também para minha filha, não só de força, mas também de mostrar que ela é forte, mostrar que o mundo, ele nasceu de um jeito, mas ele pode continuar de outro. Sim. Ele vai se moldando ali. Vai se moldando. Né? Porque a equidade é difícil, mas a gente vai conseguir. A luta, ela tem que seguir, tem que crescer. E eu tenho que passar para minha filha mulher e você para o seu filho que é homem, né? Que a gente tem que se apoiar nos homens também. Não é só nas mulheres. Sim. Né? Os homens têm que entender que isso... Entender essa causa e apoiar, né? Tem que apoiar. E eu acredito que a gente já faz esse trabalho, assim, dentro de casa, né? Assim, acho que a gente já consegue mudar muito esse pensamento. E até, assim, a admiração que eles passam a ter por a gente, né? Já muda, já vai mudando o mundo, já vai refletindo. Isso. Legal, gente. O papo tá muito interessante aqui. Acho que a gente tá chegando já nos momentos finais, né? Eu queria que vocês compartilhassem, antes da gente ir pro encerramento, dicas práticas, sabe? Pra mãe que tá ouvindo a gente, o que é que ela pode buscar, quais são os apoios que ela necessita, o que é que ela tem que cobrar como mãe da sociedade, dos governos, das empresas. Eu quero ouvir mais, assim, dicas de vocês nesse ponto. O que é que ela precisa fazer para cobrar? Eu acho, assim, que falar mais, né? Eu já falei, ela tem que se entender, né, nessa situação. Porque, às vezes, as mulheres não se entendem nessa situação. Ela acha que para aquilo ali é normal. Né? Então, eu acho que ela tem que se colocar nessa situação. E se colocar no lugar de outras mulheres, né? Eu acho que o governo tem muito que fazer ainda, né? A gente tem hoje a nossa primeira secretária de tecnologia sendo mulher, né? A Sandra Soares. E eu já fui para dois eventos com ela, escutei a história dela, mãe também. Eu acho que, assim, o estado do Ceará, eu acho que ele tá bem, ele tá fazendo... A vice-governadora é uma mulher também, né? A vice-governadora apoia muitas causas. E aí, eu acho, assim, que a gente tem que se unir. Eu acho que uma das coisas que foi implementado no machismo é que mulher é competitiva uma com a outra. E não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que nos unir e lutar pela mesma causa e falar.
né? E ser falado. E, quando chegar o assunto na mesa, não vou falar porque vai causar um desconforto. Não, fale, porque você vai ficar com desconforto. Se você não falar, eu sou assim. Eu sou atrevida. E eu acho que é não só cobrar, mas você também fazer sua parte, né? E assim, mostrar que é possível ser representatividade para meninas, porque assim, eu acho que as meninas hoje, elas se veem de alguma forma em alguma mulher no Instagram, né? E eu acho que nós temos que ser representatividade no Instagram, não só para nós mesmas ou para pessoas perto, mas no Instagram mostrar a nossa maternidade, mostrar a nossa carreira, mostrar os nossos desafios, mostrar que ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de suporte, e se ela não tem, ela cobrar e lutar para ter. Eu acho que a luta nunca acaba, né? Eu acho que é isso. Verdade. A gente também não ficar esperando muito dos outros, sabe? Eu acho que você tem que ir lá e fazer. Vai fazendo aos poucos. Eu acho que é mais, não é nem uma dica, né? Porque isso não é dica. É você botar a cara, assim. Meter as caras, né? Você ir lá e você pode, você consegue. Você tem que, claro, estudar o que é que você quer, analisar e ver, e buscar as pessoas certas. Porque as portas se abrem quando você vai atrás. Não vai abrir você ficando parada em casa e esperando. Não abre, então você tem que ir lá, você tem que deixar assim também, eu acho muito assim, tirar o vitimismo. É difícil? É uma luta? Mas tem que fazer, e assim, tentar, como diz até os estoicos, né? Você não controla o universo, mas você controla o seu universo, você dentro de você. Então, é isso. E já também vejo uma grande mudança nas empresas, vejo uma grande mudança também no governo com relação a isso, mas está longe de ser o ideal, como a gente vive num Brasil que realmente não é fácil empreender, não é fácil você... Ser mãe e empreender. Não é fácil fazer pesquisa no Brasil. Nada é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, né? E é aqui que a gente vive e é isso aí. E para as mães empreendedoras, já fortalecendo essa pergunta anterior, quais as dicas de vocês? A mãe que ela tá ali na maternidade, ela quer empreender, tem uma ideia, o que é que ela deve fazer pra gente encerrar aqui? Olha, pegue o desafio que você tem e use como uma força motriz. Sabe aquela força motriz? Assim, não, eu vou pegar, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Então, use às vezes um xingamento, ou um preconceito, ou você não pode porque você é mãe. Use isso para você ir lá e fazer. Use como uma força motriz para você fazer as coisas. Essa é a minha... Show. Essa é a minha maior dica. Impactante essa daí. Show. Eu já continuo batendo naquela tecla, né? De organização e eficiência. Se isso. Você tem 3 horas no seu dia, faça aquelas 3 horas do seu dia serem realmente assim eficientes, porque às vezes umas 3 horas é mais do que umas 10 de outra pessoa. E assim, e não se ater muito assim, eu sou mulher. Assim, você é uma pessoa e você vai lá e organiza, bola pra frente. E respeitar as suas limitações. Limitações, né? Que todos somos seres humanos e nós temos os tempos, né? Eu acho que não tentar se comparar com outras pessoas. A comparação é pior. Eu acho que você pode ter inspirações pra você. Né? Eu tenho grandes inspirações na minha família, as minhas sócias, eu me inspiro muito também nelas. Referências, né? Você ter referências mais boas. Não se comparar. Eu não consegui ser o que ela... Não, você tem que conseguir dentro das suas limitações. Sim. Dentro dos seus objetivos. Eu venho de uma família, minha mãe teve 5 filhos. Uhum. Todos, mesmo pai, mesma mãe, dentro da mesma casa. Então, assim, era quase um treinamento militar, né? Porque tinha vivência. Era assim. Então, e minha mãe trabalhava fora, e minha mãe batia ponto. Então, eu vi muito dela, que ela conseguia fazer tudo, ainda conseguia levar no fim do dia pra missa, pra lanchar, pra cinema, pra tudo, assim, e ela ainda era esposa, assim, ela saía com meu pai pra jantar, só os dois. Eu lembro muito deles dizerem, mamãe e papai vão sair pra namorar. Então, assim, eu via que ela conseguia fazer tudo, assim, ela dava conta de 5. Trabalho, mas eu não sei. Mas eram muitas guerreiras, né? Nossos pais, nossas mães, né?
demais. Porque naquela época eram 5, 10 filhos, né? E E antigamente o peso social era maior. Era né? maior, Então, com hoje certeza. não é tanto. Então ela é um grande exemplo pra mim, assim, de A que minha mãe, Ave Maria. é possível. essas inspirações são fundamentais para você continuar na luta, né? De mãe, de mulher. Você cresce com outra cabeça, né? Sim. Você via que aquilo dava certo na sua casa, né? Uhum. Então você cresce com E outra eu fico, e cabeça. às vezes eu pergunto pra minha mãe, como é que a senhora fazia isso? Né? Como é que a senhora, filha, eu acho, não sei. Ela nem lembra às vezes. Automático, é automático. Era, mas assim. É igual a dor minha do mãe parto, é né? Você lutadora. esquece. Beleza. Temos que valorizar muito as nossas mães, né? Muito. É. Te amo, mãe. Manda um beijo pra mãe de vocês. Beijo, mãe. mãe. Legal, pessoal, o papo tá muito bom, tem muitas coisas pra gente conversar. Espero trazer sócias, né, da Lília, também a sócia da Rebeca, outros assuntos. Eu acho que esse espaço aqui é pra isso, é pra gente falar mais sobre isso, que a gente precisa disso, representatividade, falar, comunicar e não largar nunca nessa luta, né? E apoiar sempre as nossas mães, as mulheres. E contem com a gente, comigo, Flávio, com o Rapadura Tech, com o podcast, enfim, com tudo que a gente pode oferecer para continuar essa luta e divulgar e buscar ainda mais apoio. Tá ótimo. E Obrigada. de nada. E para finalizar, considerações finais de vocês e fecharmos aqui esse assunto e esse episódio especial das mães. Primeiro a Lilian. Eu não quero chorar. Pode chorar. Se for chorar, primeiro que vai chorar aqui. Não, assim, agradecer a oportunidade, a abertura do meio de comunicação para, eu acho, que a gente falar, que é o que eu disse, né? Eu acho que tem que ser falado, eu acho que tem que estar em alta sempre, né? E é isso. Eu acho que a gente não se colocar em uma situação em que só você vive aquilo, eu acho que a gente tem que pedir também que os homens entrem junto com essa causa, né? Que eles abracem isso. O Flávio estava me falando que ele é pai também, então assim, não é só ser mãe, eu acho que somos pais. E quando a mãe tá grávida, nós somos Estamos- grávidos, estamos grávidos. É. Então, somos pais. Eu acho que a escola tem que começar a enxergar dessa forma também, Sim. né? Eu acho que às vezes fica só muito a escola com a mãe, eu acho que tem que ter escola com o pai. E aí, é isso, a sociedade como um todo, né, vê essa situação como real, né? Então, é isso, eu tô muito a agradecer, eu sou muito grata, né? A minha filha, eu fui abençoada, meu marido, a minha família, a minha sócia, aos meus parceiros de pesquisa, aos amigos que a gente faz nessa jornada, né? Os colegas, as histórias que a gente encontra, as pessoas que a gente conhece. Tudo é uma rede, né? Realmente, esse networking Tudo é que a gente conectado. fala, tudo é conectado. Então, é muito legal. É só agradecer vocês também pela manhã de hoje, foi muito gostosa. A gente agradece, Lília. Muito boa a sua participação aqui. Eu agradeço também por esse momento, por ter conhecido vocês, né? Que isso também é muito bom, assim, a vida social e o que ela traz pra gente é muito gratificante. E ao meu filho, que ele foi a maior presente, assim, da minha vida, e esse menino é uma graça. Eu costumo dizer assim, que ele é a pessoa mais legal que eu já conheci na minha vida, porque o menino dorme, acorda sorrindo, é gostoso demais. muito Ele bom, né? eu já fico assim, tava até dizendo que eu nem tomei café da manhã hoje, porque eu preferi ficar com ele do que comer. Então, é isso mesmo. E a gente conversar sobre isso e ter essa oportunidade de falar e ver outras pessoas, ver exemplos, é bom. É bom. Que o exemplo, ele arrasta, né? Com certeza. E o amor que tu sente da criança. Eu não falei isso, mas assim, aquele amor que tu sente que ele tá rindo pra ti, que ele te ama incondicionalmente, assim, é um amor puro da criança. É muito gostoso de sentir, eu acho, assim. A minha filha, ela é muito alegre também. E, assim, É bom demais, né? É bom É demais. compensador demais, né? Eu acho que é isso que conforta e faz valer a pena tudo que a gente vive, eu acho. Legal, pessoal. Muito obrigado pela participação, pelo tempo, pelas conversas aqui, pelas reflexões. Muita inspiração aqui. Eu saio desse podcast reflexivo, tudo. Passo a enxergar também a mãe, né, do meu filho, que é a Lívia. O meu filho é o Lucas. Mando um beijo pra eles. Enxergar também de outra forma, né? Que a mãe, ela tem um papel fundamental hoje na família, na sociedade, no trabalho, tudo. Por isso que mãe é mãe, né? Como Mãe é Deus mãe. fez a mãe
por essa razão, a mãe é um ser humano fortíssimo, né? Então, já agradeço aqui às mães que estão assistindo a gente. Feliz Dia das Mães, nesse mês das mães. E eu também me comprometo aqui no Rapadura Tech a fazer outros episódios com mães, não somente no mês de maio, né? Que mês de maio é aquele mês das mães, mas né? trazer mulheres, mães, para participar rotineiramente aqui dos episódios. Eu acho que tem que ter sempre 50%. Boa. Já o Flávio Boa. já é homem. Boa, O Léo já é homem. Ele bota 2 mulheres. Exatamente, perfeito. 50%. Boa, gostei. Já tem a gostei. equidade dentro do podcast. Equidade dentro do podcast, verdade. Gostou da dica? Gostei. Show, fechou, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Acompanhem no YouTube e também nas plataformas de podcast. Até mais, pessoal. Um abraço.